Água mesmo. Água Nos bairros Sim. é vendida pelos cubanos. Yeah. Areia, Brita. cimento, vendido pelos chineses. Os chineses é que controlam. Sim. E depois tu vais olhar o comércio, A própria roupa não já entra. ok? O comércio, a nível das cantinas tem um controle Mauritanianos. dos nossos irmãos da Mauritânia, da Guiné-Conakry. Guiné-Conakry. Tu olhas, por exemplo, para se acreditar num técnico de informática, vai se importar um português. Vamos olhar para o setor bancário. Não, Yeah. olha, Ganso, Yeah. e tem um O que é que ponto corresponde aos interessante, olha. 16.425 dias Dias, yeah, que a olha. gente depois diz 40. Algo que é muito interessante falar aqui, que até os 462 mil rolos de papel higiênico, equivalente a 9 milhões de kwanzas que os deputados usam mensalmente na Assembleia Nacional, as fábricas pertencem a indianos. Ok. E eu vou aproveitar aqui rapidamente, eu noto que existem muitas perguntas, se o Isidro está bom, Isidro está bom, Isidro não está bom, Isidro não está muito bem, e isso é notório. Mas eu quero agradecer aqui a preocupação dos manos, mas eu quero também passar aqui algo que rápido, que é tipo, Bob Marley uma vez tinha um show, ele estava no show e um dia antes do show ele sofreu um envenenamento. Não, um atentado. Um atentado. Ok. E ele não estava muito bem, as pessoas chegavam, falaram com ele, tu não podes ir para o show, tu não estás bem, tu não podes ir para o show, tens de ficar em casa, tens de te cuidar e tal. E o Bob Marley disse, não, eu vou para o show, porque se as pessoas que fazem mal nesse mundo não param para descansar, nós temos a obrigação também de nos manter de pé. Essa é a força que me faz ter aqui nesse momento, com os meus manos no 360 graus, para levarmos a cabo aquilo que a gente tem levado desde sempre, que é mesmo despertar a nossa juventude, trazer uma conversa. É claro que aconteceram muitas coisas na vida do Isidro, desde o dia 9 até hoje, inclusive campanhas de difamação que estão a ser movidas por vários vamos chegar lá, grupos isso e depois, tal. isso. Yeah. Então, quando a gente fala dos 360... Os 16.425 dias de independência, é preciso nós olharmos para a história principalmente. A história tem que nos oferecer a perspectiva política dessa mesma ilusão que nós vivemos hoje. Compreender que, primariamente, os Estados africanos partem de estruturas ideodernas, são Estados que não provêm plenamente das suas tradições e culturas para se construírem como nações, para construírem aquela visão e visibilidade de convergência cultural que permita que o território desenvolva e que haja uma unidade nacional. Primariamente é nós dizermos que a própria independência constitui um ganho político, e a política africana, a política angolana propriamente, também teve a sua linha orientadora, estás a entender? Então, nós nunca vamos poder falar propriamente de independência, nós não vivemos independência nenhuma, nós vivemos o colonialismo, nós tivemos a fase da colonização, é preciso nós deixarmos claro que nós vivemos a colonização, que foi o contato, que foi a ocupação, a invasão e depois o semear das primeiras instituições coloniais que permitiram a programação e a autonomia do próprio território. Depois disso, nós hoje estamos a viver a continuidade desse processo todo, que é a autonomia dessas mesmas instituições e a sua capacidade de criar uma agenda de desenvolvimento baseada naquilo que são os ditames culturais do próprio colonialismo. Então o Isidro está a nos falar, por exemplo, quando a gente olha com o pão que os angolanos comem, os libaneses é que nos dão. A areia é vendida, o burgal é controlado pelos chineses. A água das cisternas que se vendem nos subúrbios, ou seja, nos museques, é controlada por cubanos. Aqui, nós não precisamos o próprio guardanapo e o papel higiênico são dos indianos, usado na Assembleia da República. são dos indianos. Olha, nós não então, precisamos... há uma ausência de soberania aqui. Claro, uma ausência muito gritante até. Okay. E de dizer que isso aqui, nós temos que começar a pensar de forma linear assim. O colono, quando estava aqui, tinha os seus parques industriais, Angola granjeou grandes espaços naquilo que é a arena internacional, como exportador de determinados itens, e tinha os seus parques industriais. E fala-se muito que os portugueses conseguiram mover uma economia, o português colono conseguiu mover uma economia à base do café, da exportação de café e de sisal. E hoje em dia nós temos um partido que trabalha com petróleo, que é um item na questão dos energéticos, dos mercados dos energéticos, é um dos mais importantes, é um item indispensável na locomoção das economias dos grandes países capitalistas. Então,
Nós a trabalhar com petróleo, nós regredimos totalmente. Estás a entender? Nós não podemos nunca falar de independência. Primariamente, é preciso discutirmos aqui um ponto. Nós já havíamos falado que na carta, numa das cartas que o Almirante Rosa Coutinho envia, né, para os seus homólogos portugueses, ele faz uma observação que é muito importante levarmos aqui em conta. Ele diz: as armas que temos que levar para os indígenas é a nossa língua primariamente, para corromper os seus costumes e evitar que eles se conectem com as suas, porque eles já conhecem Deus, eles conhecem Zacomba, Nzambi, eles conhecem Deus, mas é preciso que nós levemos a nossa língua primariamente para corromper, para eles começarem a se comunicar dentro de um padrão que nós possamos entender. E depois nós temos que levar a nossa religião, e depois ela ainda afirma que a nossa religião e a nossa língua são as armas primordiais que vão permitir o avanço do colonialismo e a dominação efetiva desses povos. Então, quando tu olhas para a independência, é preciso tu observares com muita atenção que o português hoje, que é a língua, se tornou oficial, que nós temos o cristianismo como uma religião de Estado. Por mais que as pessoas falem em Estado laico, Angola é um país culturalmente fundado sobre os valores cristãos coloniais, sobre valores puramente coloniais. Por exemplo, quando tu falas isso, Isidro, nós estamos assistindo ao longo dos 45 anos, né? A nível da própria comunicação do Estado, processos de comemorações, por exemplo, 45 anos de independência aproximadamente. O Presidente da República foi depositar coroas de flores no sarcófago do Dr. Antônio Agostinho Neto. O Big Nelo estava a nos fazer uma música e aquela música tinha o objetivo, da nossa maneira de desmontar, de compreender, de que nós somos um povo feliz, que é possível acreditar, que o governo vai fazer. Nós, assim, o povo angolano não pode viver de promessas. E é o que eu digo sempre. A ilusão que o povo angolano vive é intensamente proporcional à participação de determinados atores que se dizem apartidários, mas que exercem uma política muito forte na questão de dominação das mentes dos angolanos. Essas pessoas são as pessoas que sempre pintaram uma Angola que não existe, uma Angola que se baseia no seu próprio umbigo. Por exemplo, aquela letra é mentira. Aquela letra é uma letra mentirosa. É uma letra mentirosa, é uma letra estupidamente aldrabada, que vem apenas trazer a ilusão ao povo e mais uma vez semear aquilo que a gente chama de esperança. O povo angolano desde 75 vive de esperanças, ou seja, mas é preciso nós levarmos a esperança numa dimensão de compreensão. O povo angolano vive de esperar que o governo faça alguma coisa. E durante esse tempo o governo se enriqueceu, criou elites corruptas, elites endinheiradas, criou os endinheirados, os analfabetos com dinheiro na mão, que desgraçaram esse país. E nós nos esquecemos que uma pessoa endinheirada, ou seja, as referências, nós também temos esse problema, Gansa. Nós aqui sofremos de crise de referências. Como é que aqui um cangambe é referência, ou não sei o que é referência? Pá, tu tens aqui um projeto de estupidificação da massa social. Mas quando eu falo em estupidificação, por exemplo, vou fazer uma pergunta alargada, né? Para ti, depois eu vou ter que sair ir ao ponto de partida. Eu friquei na palavra estupidificação. No entanto, no dia 11 de novembro, o Presidente da República vai depositar flores no sarcófago do Dr. Antônio Agostinho Neto. E automaticamente, no Centro de Convenções de Belas, está a acontecer uma atividade do Kuduro, né? Que temos que ter respeito pelo Kuduro, por ser um patrimônio nacional. Não, patrimônio nacional não. Mas os interlocutores que lá foram, do ponto de vista de representatividade, na edificação. Olha, nós temos aqui, E a JMP lá estava a realizar. Nós temos aqui muita estupidez condensada e nós temos que entender que... Não, primeiro a questão do Presidente é uma questão mentirosa, depositar flores. Permita-me falar propriamente. O que é que a gente tem que entender aqui? Primeiro, eu vou começar na JMP lá, rapidamente. Por quê? Porque, eu acho estranho. Primeiro, hoje, por exemplo, apareceram a distribuir certificados de garrafinha. Estás a entender? Depois você tem. Tu tens um linguajar que dizem assim: o Kuduro na construção e edificação do pensamento patriótico e blá blá blá. É claro, lá estiveram Tony Amado, Flor de Raiz, tem uma série de K2, e depois tu ficas assim passado e tu começas a pensar: olha bem, um kudurista que trazia uma intervenção social na música desapareceu dos mercados, porque trazia uma música consciente. Esse kudurista é o Bruno M. O Bruno M, com uma lágrima, um sorriso, te fazia uma viagem
de representação social, não só para Angola, mas para a África toda. Ele metia a refletir. O Bruno M começava a trazer uma consciência dentro do próprio Kuduro enquanto estilo musical. E eu sempre defendi que o Kuduro, para ser considerado patrimônio, ele tem que ser capaz de sobreviver à tendência do meio, à tendência de sucção do próprio meio em que ele se origina. Ou seja, o Kuduro precisa de se tornar mais interventivo, capaz de olhar para as mazelas do meio de origem e começar a trazer uma nova consciência. A maioria para vem, os K2, eles vêm, esses K2, os negros com chupetinha, vêm do Gazenga, bairros que quando chove, a água nos bate no peito. Sim, e depois estavam a fazer um trabalho de contra-manifestação. Tu não tens Mas a minha pergunta ainda, você não me respondeu. Depositar flores é uma mentira, então. Se não somos independentes, não convém meter. Não, é mesmo. É isso mesmo que nós estamos aqui a falar, é assim. Tu tens que entender que a independência, a mesma forma que a independência, a paz, esses processos todos, são um ganho político não para as populações, são um ganho político do MPLA. Por isso é que existe um discurso inflamável da necessidade de preservar a paz por todos os meios. Okay. Se tu olhares, há muita semelhança do discurso da paz com o discurso do Covid. Ou seja, você pega e traz algo assim por cima que permite. Você pega o Covid e põe aqui em cima e você acha que tudo que as pessoas façam, estás a entender? O Covid está acima das necessidades das pessoas. É o mesmo que acontece com a paz. A paz é o maior patrimônio, é uma conquista do MPLA, porque através da paz o MPLA chantageia toda uma nação a não se levantar para reivindicar os seus próprios direitos, porque eles pegam e metem a paz assim em cima. A paz é um artifício político, a paz não é uma realidade, porque o que é a paz propriamente? O que é a independência? A independência não pode significar soberania quando nós não nos descolonizamos, quando nós temos problemas em falar as nossas próprias línguas, quando tu vais para uma conservatória, queres registrar o teu filho com um nome nacional, um nome capaz, um nome, até não digo nacional, é bom que nós falamos, um nome nosso africano, e a conservatória vai te negar e vai te falar que você tem que ter no mínimo um nome africano lá, por exemplo, você vai ter que ser Nzola, Juliana, Maria ou Antônio, Kizua, Gurgel no fim. Tu começas a ver essa estrutura de nomear. O nome é muito importante porque o nome faz parte da identidade, faz parte da busca da cultura e da própria ancestralidade. Okay. Quando tu notas que ainda existe esse tipo de política aqui, você descobre que você não é independente, porque a independência, se não te permite você vestir a tua identidade, você não é livre. A independência significa o vestir da tua própria identidade para você definir o teu próprio futuro, para você definir a tua linha de progresso, onde você quer ir. Se você não tem a capacidade de definir uma nova realidade social, política e econômica dentro da tua perspectiva cultural, você não é independente nem aqui, nem em local nenhum. O nosso problema é que as pessoas têm um problema muito grande em olhar para a história. Nós não temos uma história que nos crie um orgulho capaz de nós irmos buscar as nossas raízes. Porque a história... O Ngangula é uma referência. O Ngangula foi estudar domingo. Se o Ngangula existisse, ele é que ia construir o satélite sozinho para pôr no céu. Porque ele estudava até domingo. Estás a entender? Foi assassinado domingo. Domingo não se estuda. Estás a entender? E tu tens que entender algo. Nos regimes comunistas existe aquilo que é a construção de figuras para identificar como um determinado ideal que as pessoas devam seguir. O Ngangula não foi nada mais, nada menos do que uma criação política para mentalizar as crianças de que quando o inimigo chega, você não pode mostrar as bases, estás a entender? Então eles criam uma referência, depois pioneiro Ngangula, e levam aquilo num patamar político. Se tu olhares, a maior parte das referências foram criadas dentro de um plano político. Todas as referências hoje do país, não se fala de referências da UNITA, da FNLA, mas são partidos que lutaram também pela própria independência, mas não há referências, todas as referências pertencem ao MPLA. Todas as referências que as pessoas festejam, desde as heroínas, tudo é do MPLA. Não tem nada aí que pertence a outro partido, quando nós sabemos que a própria independência só foi possível porque os três movimentos em diferentes frentes travaram a luta, a guerrilha anticolonial. Então tu tens aqui um conjunto de referências que é tudo um projeto político, um projeto de Estado que o MPLA perpetua até hoje. E eu costumo dizer sempre, nós temos um problema muito grande com a mentira. O Estado angolano se fundou na mentira. E tudo o que acontece hoje em dia conosco é consequência das mentiras que foram plantadas na história.
Os projetos Água para Todos é mentira. O projeto Emprego para Todos é mentira. 500 empregos, nenhum político em Angola concorreu para eleições, ganhou eleições e cumpriu promessas, porque eles vão lá para mentir e eles não têm a mínima consciência de satisfazer aquilo que eles prometem, porque eles sabem que é tudo mentira. O Estado foi fundado na mentira e a política e tudo o que acontece no interior da nossa sociedade é uma extensão das mentiras que foram plantadas na história. Singangula é mentira. Tudo que vai surgir dentro daquela mentalidade ngangoliana, tudo vai ser mentira. O país é uma mentira. Os dirigentes sabem que esse país foi fundado na mentira e tudo que eles fazem é mentira até hoje. Não há escolas, não há educação, não há nada. E querem falar de independência, querem forçar as pessoas a festejar uma independência que só lhes meteu ricos, milionários, com dinheiros, empresas públicas a se embarcarem tudo quanto é canto, que esquecendo até como é que se governa um país. Tudo aqui é feito no improviso, porque esse país é uma mentira. Enquanto nós vimos buscar a história para nos centralizarmos no nosso discurso político, cultural e a nossa orientação, esse país vai continuar a ser uma mentira. É preciso que se entre no processo de descolonização, no processo de unidade cultural, porque a unidade aqui nesse país foi uma unidade política. A política é falsa. Por ser falsa, as pessoas não se entendem até hoje. Quem é do norte tem problema com o do sul, quem é do sul tem problema com o